Como é que é quando você aceitou Jesus? Lembra aí? Lembra que nós falamos lá atrás, há 2 domingos, que não era para a gente se esquecer de onde a gente veio. E nós vamos hoje falar de Raabe, que também nós nos lembramos, que o Senhor nos faz lembrar de onde nós viemos. Eu nunca me esqueço quando eu cheguei nesta igreja. E toda vez que alguém pregava, gente, eu dormia. Não é normal, né? É uma coisa espiritual, não é normal. Mas a hora que o pastor falava assim, amém, eu acordava assim, parece que era um encantamento, como a Bíblia diz. Mas o que me fez ficar foi a música. E eu me lembro que eu achava tão bonito as pessoas cantarem, e vendo as pessoas pregar, orar. Quando as pessoas oravam, aquilo me chamava a atenção. Eu me lembro que um dia eu falei para uma pessoa assim, como é que você ora desse jeito? Você escreve num papel e decora? Acha? É o Espírito Santo que nos ajuda a orar como convém, nós não sabemos orar. Falei, rapaz, a gente precisa de Deus para tudo. Sim, entendi. E aí eu me lembro que veio um homem pregar aqui na EBD, era o pastor Cássio. Gente, ele pregava tão alto, tão gritado, era o jeito dele pregar. E eu falava assim, ele falava assim, quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão, eu falava. Que eu falei, não, Deus, sabe por quê? Eu sempre admirei as pessoas que falavam bem. Eu gostava de assistir o Jornal Nacional. Aquele português rebuscado, aquelas palavras bem faladas. Eu sempre gostei dessa área de letras humanas. Quando eu via as pessoas pregando, eu falava, Deus, eu quero fazer isso aí. Só que a gente tem que estudar, claro. O Espírito Santo vai nos usar em cima daquilo que a gente sabe, das nossas experiências, das nossas vivências. E a gente vai ver essa mulher, Raabe, como ela foi usada. De que maneira ela foi usada. Mas na grande batalha, presta atenção, na frente da batalha, ela não estava. Ela ainda não era igreja. Quem ia na frente da batalha era a igreja. Quem ia na frente da batalha era aqueles que se posicionaram um dia e falaram assim como eu, não quero mais mentir, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer isso de errado, porque se eu creio no que a palavra diz, eu tenho que autorizar o Espírito Santo a agir na minha vida. Tem ou não tenho, gente? Tem. Se a gente fizer uma reunião, você com você mesmo, uma conferência, você sabe do que você faz. Sabe ou não sabe? Você sabe das vezes que você, converseiro com o teu chefe. Você sabe das vezes que às vezes você tentou, por exemplo, uma pessoa te deu um troco errado. Você sabia que estava errado e ficou. Olha que bênção, não é bênção não, gente. Discernir. E eu me lembro que eu fui aprendendo isso. Mas quando eu falei, eu quero ser usado, aí o pastor na época disse para mim, vem à frente, você quer ser usado. Gente, eu vim à frente. Eu já falei isso 1000 vezes e eu volto a falar para vocês. Quando eu estava a caminho do altar aqui, não era assim a igreja ainda, era assim. Quando eu estava a caminho, alguém me disse, pare de mentir. Não foi o inimigo, porque ele é o pai da mentira, por ele eu estaria mentindo até hoje. Sabia que é uma inclinação que a gente tem? Eu não sei qual é a sua inclinação. Existem pessoas que têm uma inclinação diferente da outra pro pecado. Se eu não tenho a inclinação para outra coisa, não me dá o direito de falar da inclinação do outro. Entendeu? Porque pecado é pecado e precisa ser eliminado e pronto. Por isso nós vamos orar agora. Você vai fazer a sua oração individual e você vai falar para o Senhor, Senhor, fale comigo mais uma vez. Eu sei que algo precisa ser tirado da minha vida. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Porque eu consigo enganar as pessoas, os pastores, os líderes, mas o Senhor eu não engano. O Senhor sabe o que se passa aqui. O Senhor sabe o que eu assisto, o Senhor sabe o que eu falo, o Senhor sabe quem eu sou. Por isso, nesta noite, nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, fale conosco mais uma vez. Eu sei que o Senhor usou Raabe com todas as suas falhas. E o Senhor usa quem o Senhor quiser. Mas um dia, o Senhor nos dará grandes tarefas. Porque o Senhor tem visto a intenção do nosso coração de a cada dia autorizar o Espírito Santo, como a sua palavra nos ensina, de glória em glória, transformar as nossas vidas.
nos limpar no nome de Jesus, porque somos limpos pela tua palavra quando a lemos, por isso lemos, aprendemos quem o Senhor é. Nesta noite, Senhor, que o seu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso meio, na minha vida, nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor precisa limpar muito mais a minha vida, como precisa limpar a vida das pessoas que estão aqui, que estão em casa. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos ser limpos, porque a tua palavra nos diz que o Senhor virá buscar uma igreja santa, remida, ou seja, uma igreja parecida com o Senhor. E nós queremos ser essas pessoas. Queremos ser reconhecidos pelo nosso Pai. E como acabamos de cantar sobre o leão de Judá, este leão que tem guerreado pela igreja, nós queremos que o Senhor use as nossas vidas como cooperadores do Senhor. Use a tua igreja nesse tempo tão difícil, Senhor. Cada vez mais que se aproxima a sua volta, nós temos aprendido que ficará mais difícil. Mas também temos aprendido que o Senhor nunca nos abandonará. O Senhor nunca nos deixará. E o Senhor tem falado conosco todos os dias e escolheu morar em nós, apesar de nós. Fale com o teu povo mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, está em Josué 2, de 1 em diante. Mas antes eu quero falar com você sobre essa mulher, Raabe. Raabe era uma mulher cananeia, prostituta, torna-se uma personagem importante na nação de Israel, na libertação do povo de Israel. Fazia parte de uma raça amaldiçoada, mas a Bíblia diz em Mateus 1, 5 e 6, que ela se casou, que ela gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, que nós falamos na outra semana. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Essa é a genealogia de Jesus. Cada vez nós vemos a genealogia mais improvável. Mas é de lá que Jesus veio. Por quê? Porque cada vez mais não é por nós mesmos. Não é por nosso merecimento. Nossa, como está santa essa pessoa. Claro, Cristo habita nela. Venceu um pecado, amanhã vence outro e vai vencendo. Essa é a nossa luta contra o pecado, todos os dias, cada dia. Uma vez a Melry me disse uma coisa, eu falo, olha, eu sempre falo perdão, achando que eu estava, assim, né, melhorando. Ai, Melry, eu não tenho medo de pedir perdão. Ela falou, mas vai ter que chegar um momento que você vai ter que pedir menos, vai ter que parar de pedir perdão. Eu falei, como assim? Precisamos ter um coração quebrantado? Ela falou, não, Marga, precisa parar de errar. Nossa, verdade. Chega uma hora, gente. Vai errando outros tipos de coisa, a mesma não. E aí, lá em Tiago 2,25 diz assim, caso semelhante ao de Raabe, uma prostituta, essa mulher, ela é lembrada de quem ela foi o tempo todo. É como se o Senhor estivesse falando para nós o tempo todo, não se esqueça de quem você foi, hein? Não se esqueça de quem você foi, hein? Não se esqueça de onde eu te tirei. Não se esqueça de quem eu te limpei. Não te dá o direito de sair aí arrotando santidade, não. Porque se você é alguma coisa, porque Cristo fez, amém? Ele não esquece de nós. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Sim. Essa mulher, ela creu. É tão interessante, gente. Ela creu. Ela acreditou. Olha aqui para mim. Te ouvi falar. Eu fiquei sabendo. E a Bíblia diz que a nossa fé vem pelo... Em Hebreus 11:31 diz, pela fé a prostituta Raabe. Olha quantos textos essa mulher é lembrada, hein? E até o ofício que ela tinha no passado. Por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Quando eu acolho alguém, eu valido a existência de alguém. Quando eu acolho, eu valorizo. Foi o que essa mulher fez. Ela acolheu. Nós somos acolhidos por Cristo. Ele nos valorizou. Então, abra sua Bíblia em Josué 2, de 1 em diante. Josué 2. É uma história fantástica, muito rica, que nós aprendemos e entendemos
Que o Senhor faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Começa falando com um, continua com outro. Lembra de Saulo? Começou falando com Saulo, que caiu do cavalo. Vai até a rua tal, que o meu servo vai falar com você. Você pode perguntar para mim. Ué, porque não continuou conversando? Porque não quis. Quis que outro falasse. Ele é Deus. Talvez a expressão caiu do cavalo saiu daí, né? Que Ele é Deus. Faz do jeito que Ele quiser. Amém? Josué 2, de 1 em diante, diz assim: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar, vão estudar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Você vai falar assim: rapaz, os homens eram servos do Senhor. Onde eles foram entrar? Não tinha um lugar mais santo para entrar? Não tinha um lugar... Geralmente essas casas, gente, é um entre e sai. Eu comecei a pensar na minha casa, talvez fosse algo que chamasse menos atenção. Porque é um entre e sai. Porque naquele tempo eu estava lendo, essas casas eram como se fosse uma hospedaria. E entraram ali, passaram a noite. Versículo 2, todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguém já falou que tinha alguém diferente ali. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou uma mensagem a Raabe. Ou seja, era conhecida. Manda um recado para ela. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Versículo 4, mas a mulher que tinha escondido os 2 homens, olha o plano, a estratégia. Essa mulher escondeu os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Será que não sabia? Versículo 5, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, Raabe está falando ainda. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Presta atenção, gente, quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer falar com alguém, uma vez o meu irmão, posso falar do meu irmão era dessa igreja, ou ele está com a família dele em outro local, por questões de local, enfim. E ele deixou a igreja um tempo. Uma moradora de rua virou para o meu irmão e disse assim: você sabe que você está no lugar errado, né? Aqui não é o seu lugar. Deus usa quem Ele quiser. Assim, para mandar uns recados. Olha aí. Na hora meu irmão falou: é Deus falando comigo. E aí, ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Ou seja, ela mentiu. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para um lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. É Raabe falando ainda. Olha o converseiro. Rápido para mentir. Está acostumado. Gente, no versículo 9, ele disse: sei que o Senhor... Olha, agora ela vai virar para eles, porque ela sobe lá para o terraço onde escondeu eles. Olha o que ela fala. Que começa o nosso texto, o nosso estudo. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Como é que ela sabe? Eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. A minha pergunta agora é: a igreja ali causou um medo terrível. O que a igreja tem causado hoje? A igreja é você. O que você tem causado por onde você passa? Você viu o Deus dela? Você viu o que Deus fez naquela casa? Você viu o que Deus está fazendo? Eu não gosto daquele discurso, por exemplo, está dando coisa errada, a igreja falhou. Gente, a igreja é formada por mim e por você.
Acabei de falar que é pela misericórdia. Não coloque peso em cima de você mais do que você precisa. Amém? Sabe por quê? Existem coisas erradas lá fora? Sim. Sabe por quê? O livre-arbítrio daquelas pessoas não foi tirado. Existe o livre-arbítrio lá fora. Certa vez a gente foi entregar sopa, virando a Mirassolândia aqui. Um frio. A gente colocava numa cumbuca e dava para eles. E aí veio um rapaz pegar sopa. E eu disse para esse rapaz, por que você está nessa vida? Ele falou assim, eu caí. Eu sou de uma igreja. Então tinha uma igreja assistindo ele. Não leve para você culpa que você não tenha. Tinha uma igreja assistindo. Falei, o que aconteceu? Ele disse para mim, nada, eu caí mesmo. Então nem tudo que está acontecendo lá fora é culpa da igreja. O maior interessado, o mais interessado que esse mundo se salve é o próprio Deus. Se eu ajudar a minha própria família, a minha própria casa, eu já estou fazendo grandes coisas, gente. Não dá pra gente... Eu me lembro uma vez que eu passei com o carro aqui, tem um farol. E um rapaz me disse assim, me dá 10 centavos? Eu falei, não vou dar. Ele falou, por que não? Eu falei assim, porque você vai usar com droga. Ele falou assim, ajudar você não quer ajudar, mas falar... Eu falei, você pediu minha ajuda? Gente, as pessoas têm que pedir ajuda. Não podemos ser mais do que Deus. Eu falei, você pediu minha ajuda? Ele falou assim, o que você pode fazer por mim? Eu falei, entra aqui no meu carro. A Vitória falou, mãe... A Vitória já pulou para o banco de trás, ele entrou no meu carro, pensa no cheiro de xixi. Eu vim aqui com ele, Márcio, esse é fulano, ele quer ajuda. Você conhecendo o seu pastor, o que ele falou? Espera aí que eu vou te levar, que você vai para, como chama aquela casa de recuperação? Cristolândia. E fomos, eu e um outro irmão. Levei esse menino lá em Penápolis, longe. Na outra semana ele estava na rua de novo. E a Vitória no meu carro de novo e falou, mãe, olha lá. O que você está fazendo aqui, rapaz? Eu voltei, eu não consegui ficar. E aí, é a culpa da igreja? Nem tudo é culpa da igreja. 2 semanas depois, ele foi morto. O Senhor se esqueceu dele? Não. Provavelmente eu não fui a única que fez isso. No entanto, teve um caso que estava uma família inteirinha envolvida com droga. O pastor Márcio foi chamado. Foi lá também. Colocou dentro do carro toda a família para uma casa de recuperação. Ficaram? Não ficaram. Então, não coloque culpa em você mais do que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Amém? A obra quem completa é o Espírito Santo. Nossa, orei por fulano, não foi curado. Não é problema seu. É ele com Deus. Eu oro. Quem faz o milagre é Deus. Amém? Se nós começarmos a olhar para o que não deu certo, a gente para. Mas o Senhor não parou. Ele não desistiu de nós. Gente, a minha família tinha um problema espiritual sério. Nós somos em várias religiões, em várias denominações. Que não precisa falar. Até que um dia, um líder religioso, um pastor, foi até a minha casa. Merecíamos? Não. Chegou lá. E se Deus tivesse desistido de nós? Ele não desistiu. Por isso a gente também não desiste. Prova disso, que essa igreja não desiste, foi ontem. Gente, se eu contar para vocês o grupo mais bagunceiro, o grupo que você falava, gente, esses meninos não vai virar nada, eles não param, terrível esses meninos. Quando o pastor Márcio fez o apelo, o grupo dos mais bagunceiros levantou inteiro. E aceitou Jesus. Os mais improváveis, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ver a história dessa mulher, que ela não continuou a mesma. Não continuou com o seu ofício. Não continuou com as suas mentiras. Tanto que ficou 7 dias longe do acampamento antes de fazer parte de todo o clã, de todo Israel. Amém? Raabe ajudou os espiões hebreus a se esconderem dos vassalos do rei cananeu. Eles haviam penetrado no território de Jericó para estudar o que poderiam fazer e como invadir a cidade.
nós vemos nessa mulher não só a fé, mas a profecia. É impressionante como Deus age do jeito que Ele age. O que é fé? É um ato de confiança, um acreditar naquilo que é invisível, impalpável, ou seja, a certeza daquilo que nós esperamos. Pela fé, acreditamos que pela palavra que o mundo foi feito. E pela fé, acreditamos na Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia. Por isso nós lemos. O inimigo também acredita na Bíblia. Por isso ele quer destruí-la. Quer refazê-la. Mas maior é o nosso Deus. Amém? Não acabou. Tem muita coisa para acontecer. Versículo 10. Pois nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela ouviu falar o que aconteceu lá no Egito. Estão ouvindo falar sobre a igreja hoje. A ciência acredita na igreja hoje. Pois temos ouvido falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão, em Seom, em Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram, ou seja, Raabe deu cobertura, pois havia escutado as maravilhas do Deus dos hebreus que saíram da terra do Egito. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. Como que é, gente, escutar o que está acontecendo dentro das igrejas? Como que é? Foi assim que aconteceu com a gente. Um líder religioso foi lá na nossa casa, lá no bairro Eldorado. De repente nós mudamos aqui para o Ana Célia. E aí a Morgana ouviu falar, tem uma igreja ali. Que nós precisávamos ainda de libertação. Precisávamos que Cristo entrasse na nossa casa. Através de uma IBF, de um movimento como aconteceu ontem. Quem estava cuidando? Pastor Márcio também. Um grupo menor, era um treino para chegar num tempo como esse. Nunca parou de trabalhar, né, Pastor Márcio? Eu sou prova disso. Estou aqui por um trabalho desta igreja, do Pastor Márcio, de muitos irmãos que não desistiram de fazer o trabalho. Outras crianças ficaram naquela EBF, não sei, mas minha família inteira se converteu. Através da Morgana que disse, tem uma igreja ali. E mandaram chamar os líderes daqui. Versículo 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Quando ficaram sabendo, gente, do Deus deles, o que estava acontecendo, a fé deles, gente. Olha, a gente confirma a situação de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, e essa mulher vai ver com os olhos dela uma guerra. E se cumprir o que Deus disse para ela, aquele povo estava apavorado. O mundo está apavorado hoje, sim. Essa Bíblia não funciona. Temos que mudar isso, temos que mudar aquilo. A igreja prega ódio, a igreja... Não, gente, isso é mentira do diabo. A igreja prega acolhimento, a igreja prega transformação, a igreja... Vocês vão ver que essa mulher não continuou a mesma. Não continuou. Sabe por quê, gente? Não quero continuar o mesmo. Se eu acredito nisso, eu não quero continuar o mesmo. Se eu tenho ouvido falar desse Deus, não quero continuar mentindo. Se eu conheço essa Bíblia, se eu acredito no Deus que está aqui, o diabo também acredita e sabe que se você ler, vai causar um reboliço na tua vida. Ele sabe disso. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de todos vocês. Perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, não era o Deus dela ainda, pois o seu Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, ou seja, em todos os lugares. Não tem como ele. Não tem, gente, não tem. Não tem, ficaram apavorados. Como que abre um mar? Fala para mim. Você já tentou segurar uma água com um rodo e ela está numa descida, mas você quer que ela sobe? Você segura daqui e ela vai para lá e ela vai para cá. Dá um trabalho até que você fala, ai, desce então, vai. Agora, abrir um mar não é para qualquer um. É para um todo-poderoso.
Em Hebreus 11, 39 e 40, vamos dar uma ida para lá, no Novo Testamento. Hebreus 11, 39 e 40. Abre lá comigo. Olha só. Isso mostra que Deus guarda sempre uma surpresa além do que foi prometido para aqueles que confiam nele sem exigir provas. Existe diferença. Falar, esse Deus é verdadeiro mesmo? Não, a gente vê Gideão, ele pedindo prova para Deus para confirmar a vontade de Deus. Eu já fiz isso também. Senhor, se é da tua vontade, por favor, fala com alguém. Se é da sua vontade, Senhor, fala. Gente, uma vez, vou contar. Estava aqui na igreja, eu fazia parte do louvor, estava sentada ali. E eu queria sair de um emprego para ajudar o meu marido na igreja. E eu falava, Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, usa alguém. Aí dei uma ajuda para Deus, usa fulana para falar comigo. Aí a fulana vinha vindo, eu falava, vai falar comigo é agora, vai falar comigo é agora, em nome de Jesus, passou reto. Eita Deus, não falou comigo, eu chorei o culto inteiro. Semana inteira eu falando com Deus, o Senhor não falou comigo, hein, rapaz. Estou querendo uma resposta, se é para eu sair daqui, se não é, me liga uma irmã. E disse assim, Margarete, quando alguém fala comigo assim, Margarete, já estremeço. Ela falou assim, Margarete, Deus mandou te ligar. Quando ela me falou isso, gente, eu falei assim, não precisa nem falar mais. O fato dele me ouvir, o fato dele me responder, já mostra que eu sou importante para ele. Eu estou falando com o Todo-Poderoso, gente. Ele mandou te dizer que quando o diabo puxa a sua corda, ele está do outro lado. Que quando você sair deste local de trabalho, era para eu sair. Ele estará com você, porque ele tem uma obra com você. Mais ou menos assim a história, estou parafraseando. Porque primeiro eu chorei, primeiro teve todo aquele negócio, aquele mulher, né? E o Senhor fala conosco. Ele fala com a gente. Eu conheço N experiências de pessoas que falaram para Deus, me dá um sinal, me dá um sinal. Mas aqui ele está falando de um sinal, gente, é interessante a gente entender o texto, porque pediram, acreditaram num Deus sem exigir provas. Não estou falando de se o Senhor existe, não é isso não. Eu quero confirmar a sua vontade. Fale comigo. Qual é a sua vontade? Deus se agrada, gente. Existe um relacionamento. Quando eu estou nesse nível de conversa com Deus, esperando uma resposta, significa que a gente bate uma conversa com Ele, com frequência. Que dia que você foi procurar uma casa? Senhor, qual lugar que eu tenho que morar? Senhor, qual coisa que eu tenho que fazer? Senhor, qual emprego eu tenho que ir? Senhor, para onde eu tenho que ir? Senhor, o que eu tenho que fazer? Essa é a conversa de um nascido de Deus, de um remido. Sempre querer estar no centro da vontade. Sempre querendo estar no centro da vontade. Em Hebreus 11, 39 diz assim, todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Olha só, Deus havia planejado algo melhor. Melhor. Também vai em concordância que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus. Outro dia eu fui orar pelo Márcio, que era aniversário dele, e a Bíblia diz que o Senhor nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Mas a gente estava precisando de algumas roupas, de algumas coisas, e eu fiz uma lista para Deus. Senhor, o Márcio precisa de 3 calças jeans, o Márcio precisa de 2 perfumes. Eu falei, ele precisa de 1, na verdade, mas como o Senhor vai me dar mais do que pedimos ou pensamos, já vou pedir 3. E foi desse jeito, e fui falando. Chegou uma irmã em mim e disse, Marga, eu falei, não vou ajudar, quero ver como que vai ser esse desenrolar. Estou pensando em comprar uma calça jeans para o pastor, boa, o que você acha? Eu falei, faz aí, você que sabe. Pensei comigo, eu pedi 3, a mulher comprar esse negócio caro, como é que vai ser? Aí ela falou assim, eu fui em tal loja, eu pensei melhor. Falei, o que você fez? Comprei 3, sabe por quê? Estava muito cara aquela calça, eu comecei a rir, falei, Deus, o Senhor é demais. O Márcio ganhou 2 perfumes no dia do aniversário dele. Lembra que eu pedi 3? E aí eu lembro que eu falava assim, veio 2 perfumes, tá bom. Com tudo dá graça. Conversando com Deus em pensamento. Daqui a pouco o irmão dele chegou de São Paulo e um amigo nosso disse assim, viu,
vai lá no teu pai, que o teu irmão está com uma sacolinha para você. Eu falei, é o perfume. E era o perfume. Que dia que você falou para Deus o que você precisa? Deus cuida de nós, gente. Ele ama esse tipo de coisa. Ah, ele está pedindo para mim um par de sapatos. Está de brincadeira? Um par de sapatos ele pode passar o cartão, pagar em 3, em 4, mas primeiro você pediu para Deus. Estava nos Estados Unidos esses dias, olhei para uma moça assim e falei, nossa, que sapato bonito, hein? Ela falou, você gostou? Eu falei, com certeza. À noite ela chegou lá com 2 pares para me dar, um está aqui. Me deu. Deus sabe o nosso número. Como é que essa mulher sabia meu número? Gente, nós temos um Deus que ama nos abençoar. Que dia que você pediu para Ele? Que dia? Você sabe que a Bíblia não ensina a gente a pedir nada para ninguém, né? Se vai pedir as coisas para os outros, vai passar vergonha. Quem mandou pedir para os outros? A Bíblia diz para nós levarmos a Deus as nossas petições. Leve a Deus. Ele vai escolher a pessoa que vai te abençoar e vai te dar aquilo que você precisa, sem te humilhar e jogar na sua cara. O dia que você precisou, eu te dei, né? Agora fica aí. Vamos para o versículo 12, lá de Josué 2, de 1 em diante, nós estamos no 12. Jurem-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, em outras palavras, assim como eu menti, assim como eu escondi vocês na minha casa, onde eu trabalho, vocês também serão bondosos comigo e com a minha família. Gente, essa mulher tem valores, hein? Não era nem crente. Deem-me um sinal seguro. Versículo 13. De que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe. Honra teu pai e tua mãe, hein, gente? Ó que eu aprendo aqui, ó. Me dê um sinal seguro de que vocês pouparão o meu pai e a minha mãe. Que vocês pouparão os meus irmãos e as minhas irmãs. E de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Gente, essa mulher tinha certeza de que algo iria acontecer. De que aquela cidade seria devastada. Tendo em vista o que ela ouviu sobre o nosso Deus. Ela tinha certeza do que ia acontecer. Em troca do silêncio desta mulher, em troca do silêncio para as autoridades, Raabe negociou a segurança da sua família após a ocupação dos hebreus. Versículo 14. As nossas vidas pelas de vocês. Um acordo. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que nós estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Ele também tinha certeza agora de que a terra seria deles. Quando o Senhor, com letra maiúscula, olha aí, o nosso Deus. Quando o Senhor nos der a terra. Quando Deus falar com você, creia, viu? Obedeça. Mas vou te dar uma dica. Quando Deus mandou eu sair do emprego que eu trabalhava, não pense que eu saí no espírito lá, orando, chorando. Eu vim pedir a carta. Eu quero que você me mande embora. Fui no espírito. Não, gente, eu fui na carne. Sabe que jeito na carne? Na carne? Tô aqui porque tenho que ir embora. Porque o Todo-Poderoso falou comigo. Não falei desse jeito, claro. Mas, na verdade, eu queria continuar lá, porque eu amava aquele lugar. Mas quem mandou eu sair? O Deus que eu ouvi falar, que é o Todo-Poderoso, que agora os meus olhos já não era mais o que eu ouvi falar, porque os meus olhos viram a libertação que fez na casa dos meus pais. Não sou doida nem nada, e contra. Mandou sair, sair. Mandou você fazer algo, faz logo. Acredita logo, para que o negócio dê certo. Não espera começar a dar errado aquilo que ele mandou você fazer. Ai, gente, se der errado este emprego, porque não é de Deus. Gente do céu, se você está sentindo que não é para ir, nem vai lá fazer entrevista. Eu me lembro uma vez que a Ludmila me ajudou, já contei isso aqui, a entrar no emprego. Gente, o salário era fantástico. Muitos benefícios, eu tinha acabado de orar no meu quintal, Senhor, eu profetizo uma churrasqueira aqui, eu profetizo em nome de Jesus, orando, estou sozinha em casa, estou no meu quintal, profetizando, declarando. Na mesma semana me ligaram, Margarete, você pode vir aqui em tal empresa para trabalhar assim, assim, assim. Falei, rapaz, que oração foi essa? Um poder? E não era nada disso. O inimigo sabe do que a gente quer. Ouviu? Está ao meu derredor. Bramando como um leão, mas ele não é um leão. O leão da tribo de Judá tem um.
E aí eu lembro que a Ludmila falou, vou te ajudar. Um empregão, um negocião. Fiquei feliz, liguei para o Márcio, que estava em São Paulo. Ó, o negócio é o seguinte, eu já saí daquela empresa, mas eu estou sentindo que agora é para eu entrar nessa empresa. Abri a Bíblia, que eu acredito nela, por isso que eu leio. Abri a Bíblia e fui ler para fazer a pregação de quarta-feira. O que dizia? Lá no início, em Gênesis. O que dizia? Não volte para o Egito. Peregrina sobre essa terra. Você vai ver para onde eu vou te mandar ainda este ano. Eu falei, gente do céu, essa conversa comigo, não tem que trabalhar. Naquele mesmo ano eu fui para os Estados Unidos. Lembra que eu precisava de dinheiro? Viajei sem dinheiro, gente. Até hoje não sei quem derramou $1.000 na minha conta. Sobrenatural. Tem que viver, a igreja tem que viver. Os sinais seguirão os que creem. Na hora de falar não para um salarião, não é fácil. Se Deus te mandar, estou falando para você sair de serviço, hein? Não é fácil falar não para as coisas que a gente quer. Não é fácil. Você acha que foi fácil para Daniel falar não para aquele banquete cheio de comida? Cheiro. Novo ainda, rapaz, que tem uma fome. Nossa, não deve ter sido fácil, gente. Mas ele escolheu obedecer, gente. Eu preciso obedecer. Esse menino, quando ele falou para, como é que chama? Aspenaz. Quando ele falou para Aspenaz, não vou comer, ele devia até estar engolindo assim. Ou você acha que ele foi flutuando no espírito para obedecer? Obedece na carne mesmo, vai ver que dá. No meio do caminho, você cresce, aprende. Olha, gente, é muito bom. É muito bom quando você consegue dizer não para aquilo que Deus também disse não. Então Raabe ajudou a descer. Onde eu parei? No 14, eu não li, né? Li o 14. 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. 21, desculpa. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram depois Ela amarrou o cordão vermelho na janela. Gente, é interessante como esse negócio de marcar um cordão vermelho na janela. Nós já vimos lá atrás, aqui Moisés já tinha morrido nessa história. Nós já vimos lá que antes deles passarem por aquilo que Raabe ficou sabendo, que a praga a 10ª praga dos primogênitos, também passaram algo vermelho na janela, que era o sangue do cordeiro. Hoje nós não precisamos de cordão vermelho nenhum no braço, lugar nenhum. Nós não precisamos colocar na janela, porque alguém já derramou o sangue na cruz por nós. A nossa casa já está protegida. Se você está na família dele, a tua casa está protegida. No nome de Jesus. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Toma posse aí, Deus. A tua palavra me diz isso. E eu tomo posse no nome de Jesus. O que a tua palavra diz que eu sou, eu sou. No nome de Jesus. Eu estava lá me lembrando. Estava sábado na Famerp me lembrando. Deus, como eu sonhei com esse lugar sem estar aqui. Eu não sei se você acredita em sonho, mas tem sonho pela Bíblia toda. Como eu sonhei que eu fazia inglês, e eu acordava cansada. Um dia no meu sonho tinha acabado a gasolina, e eu tinha perdido, os portões tinham fechados. Quando eu chegava, eu tinha que fazer o inglês, porque eu estava perdendo tempo, e era de noite. E aquele sonho, gente, que eu acordava cansada. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer inglês. Eu não aguento mais. Fui fazer inglês. Passado o tempo, depois que eu fiz inglês, o Arley chegou em mim. Cadê o Arley? Está ali. Olha só, igreja. Por que você não faz um curso assim, assim, assim? Será que eu tenho capacidade? Tem. Entrei. Não foi fácil para entrar, não. Entrei. Quando eu chego lá no meu sonho, gente, eu sempre tinha que subir uma rampa. Chego na Famerp, o que tem lá? Uma rampa. Falei, glorificado seja o teu nome, Senhor. Parei de frente da rampa. Disse para Deus, o Senhor me mostrou este lugar antes de eu chegar aqui.
Um Deus que fala. Um Deus que tem relacionamento. O que o Senhor tem falado com você? A sua rampa está te esperando. E eu cheguei. Quando foi sábado, eu orei de novo. Olhei e falei, puxa vida, essa rampa eu sonhei com ela. Não sei se vou falar inglês um dia, mas eu tinha que entrar ali. E falei, Deus, qual é o propósito do Senhor aqui comigo? Usa a minha vida. A igreja, ela cumpre o propósito dela obedecendo. Se uma pessoa só for salva ali, já cumpriu o papel, porque ele morreu por pessoas. Ele amou de tal maneira pessoas. Uma pessoa que for salva ali. Deus é Deus maravilhoso de segredos. Amém. 15. Não. Vamos ler Josué 2:24, que diz assim. Não precisa abrir. E disseram a Josué, sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Gente, olha, para pensar. Esse povo, aí chegou todo feliz lá. Estão tudo apavorados por nossa culpa. E hoje, como é que o mundo está pela igreja? O que o mundo tem falado da igreja? Essa Bíblia aí não funciona para nada. Essa Bíblia aí tem que ser trocada. É um povo cheio de ódio. É um povo que não aceita a cultura disso. Estão apavorados. O diabo está apavorado. Porque sabe o futuro da igreja, que é vencer no nome de Jesus. O nosso futuro, a nossa vitória já está garantida, gente. É só eu continuar crendo. É só eu continuar sendo igreja. É só eu continuar abrindo a boca. Por isso que eu falo para você, não carrega culpa nenhuma, não. Isso tinha que acontecer. A Bíblia diz que quanto mais chegaria o tempo, pior ficaria. Qual é o meu papel? Ser igreja. Seja igreja onde você estiver. Deus te colocou lá. Pergunte para Ele, qual é o meu papel aqui? Por que eu estou aqui? Porque o Senhor me trouxe aqui. Nada é por acaso. Não temos um Deus que brinca em serviço. Josué 2:24, agora 25. Mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences. Foi o que ela orou ou não? Foi o que ela pediu ou não? Foi. Honra meus pais, meus irmãos e os nossos pertences. Olha só. O versículo em Josué 6:25 continua dizendo assim: os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje, diz a Bíblia. Como até hoje, gente? O Senhor não deixa ninguém esquecer o que aconteceu, o que você fez. Como que está até hoje? Está na Bíblia. Pelos seus descendentes. Raabe casou com Salmão e tiveram Boaz. Boaz com Ruth, lembra? Boaz teve Obed. Obed teve Jessé. Jessé teve Davi. Presta atenção. Os descendentes foram continuando lá. Eles falam de Raabe até hoje. E também estão na memória do povo. Está na nossa memória. Deus não se esquece dos seus santos. E não deixa cair no esquecimento das futuras gerações. Promessa. Seu nome não será esquecido. Tiago 2:23-25. Já estou. Tiago 2:23-25 diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Espera aí que você vai entender por que a gente está lendo isso aqui. Parece que não tem nada a ver com a história. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Se eu tenho fé, eu faço. Se eu acredito, eu faço. Só fé não vira, gente. Fé sem obras é morta. Versículo 25. Caso semelhante é de quem? Raabe. Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Gente, o Novo Testamento se lembra desta mulher, o que ela fez. Gente, aqui o autor, Tiago, gente, ele abre um paralelo entre Abraão e Raabe. Como que essa mulher é colocada do lado desse homem? Porque a fé dela
não foi pouca. Sabemos que Abraão é o pai da fé, amigo de Deus. E essa mulher é lembrada no mesmo contexto. Olha aí. Raabe prefigura a igreja. Presta atenção agora, nós estamos finalizando. Ela recebe os exploradores, nós recebemos as pessoas. Ela declara, ele é o nosso Deus, tanto em cima nos céus, como embaixo da terra. Quando as pessoas chegam aqui, que nós acolhemos, o que nós falamos? Nosso Deus é o Todo-Poderoso em todo lugar. Ele está em todo lugar. Onipotente, onipresente, onisciente, esse é o nosso Deus. Os judeus, olha só, não, eles receberam esta verdade, mas não aguardaram. A igreja, por sua vez, recebeu e aguardou. Chegamos sujos como Raabe e somos transformados de glória em glória. Raabe pendurou um fio vermelho em sua casa. Isso nos lembra que somente pelo sangue de Jesus os nossos pecados serão redimidos. Isso nos remete à 10ª praga do Egito. Não precisamos mais colocar um cordão ou um sangue, porque o sangue de Jesus já está colocado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a igreja. Raabe demonstrou total amor por estranhos. Presta atenção nisso. Raabe demonstrou total amor por estranhos. Observamos esse comportamento a partir do acolhimento. Você já foi na casa de uma pessoa que ela te trata tão bem? Entra aí, gente. Que isso? Come mais, pega um chocolate, vou fazer um café. Na nossa cultura, quando você fala para a pessoa assim, senta aqui, eu vou fazer um café, significa que ela quer que você fique. E ela está te oferecendo o que ela gosta. Ou seja, você é bem-vindo. Entre, fique. E foi o que essa mulher fez. Ela acolhe em detrimento, não em detrimento à sua profissão, porque antes ela acolhia para outro fim, mas agora ela acolhe porque ela tem o dom da hospitalidade. A hospitalidade era algo muito importante naquele tempo, nas sociedades antigas. Abraão também acolhe 3 homens. Lembra disso? Depois ele vê que eram 3 anjos. Abraão disse para Sara assim, vai lá, faz pão, pegue a melhor farinha. Faça também uma coalhada. E vamos fazer aquele novilho. E recebe aqueles homens. Isso, acolher, fazia parte daquela tradição naquele tempo. Agora, a minha pergunta para você é, Raabe foi uma traidora do seu povo ou uma heroína do seu povo? Raabe foi uma heroína. A transgressão de Raabe, segundo os olhos daqueles, foi acreditar num Deus que não era o seu Deus, mas que era o Deus do seu futuro povo. O ato dessa mulher muda a geografia daquela nação. A sua transgressão garante a sua vida, a sua mudança social de prostituta marginalizada em Canaã. Ela passa a ser habitante de Israel. Raabe é lembrada como uma pagã, mas com uma nova reputação. Ela dá um salto na sua moral. Entendeu? Que não era cobrado o que ela fazia, porque ela não tinha um Deus. Ela mentia, mas ela não tinha um Deus. Agora, ela tem um salto na sua moral. Ela não morreu como os indóceis, como os incrédulos, como os desobedientes. Em Hebreus 11, ela é lembrada como modelo de fé, junto com Abraão. Respeitada agora pelo seu povo, sua atitude é recordada no Novo Testamento. Raabe, a fé que triunfou, um testemunho de uma estrangeira, de uma mulher, de uma prostituta, que fez a diferença numa nação. Um novo exemplo de fé se estabelece na vida de uma mulher, pois ela é a única mulher que aparece depois de Sara. Fez a diferença. Foi citada no meio de grandes profetas, para que os leitores, para que nós tenhamos em nossa mente o valor da fé junto com a obra. Fé sem obras é morte. Já pensou se Jesus falava assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e não fosse para a cruz, a gente não estaria aqui. Eu tenho que fazer algo. Se eu acredito, eu faço algo.
Concluindo, tudo indica que Deus não se importa com o que você foi, mas Ele se importa e acredita com quem você se tornará, em quem você está se tornando. Ele deixou a sua vida de pecado, essa mulher deixou a sua vida de pecado e passou a viver no meio de um povo santo e teve a sua vida sendo transformada. Eu quero falar com você nesta noite, feche seus olhos. Não deixe de ter fé. Não deixe de acreditar na igreja, porque nosso Deus nunca deixou de acreditar em você, e você é a igreja. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas vezes o diabo vai te lembrar do seu passado, falando para você, fez coisa errada, namorou tantos, fez o que não precisava, fumou um monte de droga, agora quer aí ser um pregador, agora quer... Gente, são esses os improváveis que o Senhor quer usar. Estava aí, maltratava o pai e a mãe, agora quer aí pregar. São esses os improváveis que o Senhor quer usar. Continue com os seus olhos fechados. Senhor, nesta hora, fale com o teu povo, com a tua igreja nesta hora. Eu tenho certeza do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, se nós permitirmos, porque o Senhor começou a fazer na minha. Se o Senhor começou a fazer na minha, o Senhor faz em outro também. Eu tenho certeza que Tu és um Deus de provisão, um Deus de relacionamento, porque o Senhor se relaciona comigo, com a minha família, com a minha casa, com a minha igreja. Eu não Te conheço mais, Deus, de ouvir falar, diga isso para Ele. Mas nós Te conhecemos, Senhor, de andar com o Senhor. Nós Te conhecemos, nós andamos com o Senhor. Nós Te conhecemos hoje. Porque um dia o Senhor nos curou. Um dia o Senhor curou a minha vida. Um dia o Senhor curou a minha casa. Um dia o Senhor curou a minha mãe. Um dia o Senhor curou esta igreja. Um dia o Senhor restabeleceu a nossa sorte. E o Senhor quer continuar fazendo. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, aquilo que ainda existe em nós, do velho homem, um namoro errado, porque o Senhor quer um namoro santo, o Senhor quer uma vida santificada. Raabe não continuou a mesma. Nós não devemos continuar os mesmos. Porque o Senhor é santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor não nos rejeita. O Senhor não nos esquece. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos transformar mais uma vez. Mais um pouco, Senhor. Usa essa casa, usa o Teu povo. No nome de Jesus, o que aconteceu ontem, que continue acontecendo mais vezes por ano, que se levante mais pessoas nessa casa para trabalhar, para ajudar, para querer ser líder, para querer ser pastor, esposa de pastor, no nome de Jesus. O mundo tem falado mal da igreja, esse é o papel do mundo, mas Cristo fala bem da igreja. Cristo não abandona a igreja, Cristo não desistiu da igreja e nós somos a igreja. Cristo não desistiu dos seus filhos, Cristo não desistiu da sua saúde, Ele não desistiu da sua vida, e não desistiu da sua mãe, do seu pai, do seu filho que está fora. Porque Ele é um Deus que acredita em nós. Ele é um Deus que morreu pela igreja. Ele é um Deus que morreu por você e por mim. E essa batalha que nós cantamos no início, Ele é o leão da tribo de Judá. O leão está guerreando por nós. Neste tempo, Ele está guerreando por nós, Ele vai nos dar vitória. Ele está dando vitória de glória em glória. Declara vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Acredite que o Senhor tem grandes coisas para nós, porque Ele é Deus. Ele pode tirar o câncer. Ele pode curar a madre. Ele pode curar a depressão. Ele pode trazer o seu filho para a igreja. Mas isso se nós quisermos. Porque o Senhor nunca tirou o livre-arbítrio da igreja. E nunca vai tirar. Nós te louvamos, Senhor, por isso. No nome de Jesus. Amém.